Vou falar um pouco aqui sobre a questão de Yahvé, né? E suas facetas, né? Dentro do amor e da punição. Esse nome, ele vem do Antigo Testamento, que vem do Javé, Jeová, e é o nome da Bíblia hebraica. Yahvé, ele é trazido como um ser criador do universo, criador da vida, e dentro desse contexto existem algumas facetas que foram inseridas dentro do cognitivo humano, que traz a ideia de temer a Deus acima de qualquer coisa, ter medo da punição divina. Tanto que temos exemplos, né, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra, como o exílio babilônico dos israelitas. Então foi inserido no DNA humano que Yahvé, ele pune a maldade humana. Porém, se a gente for parar para analisar, dentro de todo o histórico, ele incentiva a punição em nome dele. Por isso que todas as religiões planetárias seguem, assim, não vou dizer todas, né? Porque existem, é, como é que eu posso explicar? As doutrinas, né? Mas praticamente as religiões cristãs, né? Que acreditam no contexto bíblico, todas aquelas que trabalham no contexto bíblico sempre provam para mostrarem quem está certo dentre as inúmeras religiões cristãs. Só que o que a humanidade não compreende é que enquanto nós matamos um ao outro em nome de algo divino, em nome da verdade, em nome disso tudo, seres se alimentam do nosso conflito pessoal e nosso conflito social. Então, a partir do momento que esses seres se alimentam dessa energia, que seria o adrenocrome dos divinos, né? Que a nossa energia vital, a nossa existência serve de alimento para um sistema. E você pega a humanidade que guerreou em nome de deuses, depois em nome de Deus, que fez dentro do seu histórico sacrifícios, magias, tudo isso enraizado em milhares e milhares de encarnações e milhares de códigos genéticos dentro do nosso corpo, porque nós somos constituídos primeiramente, isso é um fato científico, de um DNA ancestral. Então, se temos o DNA ancestral, automaticamente não precisa nem acreditar em reencarnação. Nós herdamos todas as informações. Então, o DNA humano, ele é completamente manipulado de forma física, né? Porque eu gosto de trazer esse contexto um pouco mais com, no nosso entendimento, né? Para a gente poder entender e tentar evitar um pouco de fantasia sobre esses assuntos. Então, a nossa sociedade é toda manipulada, é toda distorcida dentro de uma visão do véu da escuridão, né? Na verdade. E nós temos no nosso DNA familiar, hereditário, ancestral, inúmeras pessoas lá atrás que fizeram inúmeras questões de lá até sermos quem somos hoje. Então, se temos todas essas informações e não estou tratando isso de uma maneira espiritual, estou tratando de uma maneira física, para você ver como a situação é verdadeira. Se temos todo esse histórico dentro do nosso DNA e a humanidade continua guerreando para provar quem está certo, quem está errado, invadem países de outras pessoas, punem as pessoas por uma opinião, por exemplo. Então você vê que o DNA humano está carregado de informações punitivas. E isso faz parte do projeto Iavélico. E o projeto Iavélico é verdadeiro. É o que nós estamos vivendo hoje. A dificuldade da ciência de descobrir respostas sobre inúmeras questões espirituais e focando somente na parte física. Muitos
não compreendem o valor da quântica até hoje, né? Então nós temos um DNA repleto de informações ancestrais. Eu não estou tratando nem de reencarnação, estou tratando de DNA mesmo dos nossos pais, né? Da nossa família. E se a gente for entrar no campo da reencarnação, aí que a coisa piora. Porque se a gente for tratar dentro da questão da reencarnação, nós temos DNA de inúmeras vidas passadas, de inúmeras famílias de países e de crenças e de históricos diferentes dentro da nossa constituição espiritual. Então, nós somos constituídos de DNA ancestral físico e de DNA das nossas encarnações. Então, tudo isso traz karma, tudo isso traz consequência que impede que a humanidade evolua. Então, o projeto Iavélico é exatamente isso: impedir que as pessoas evoluam, manter as pessoas presas nos padrões antigos de sociedade, porque tecnologia não quer dizer um avanço moral, mental, espiritual e consciencial. Isso não quer dizer nada. Mas a mente humana continua presa nos padrões antigos, disfarçados de moralidade. E embora pareça que tenha melhorado, não está melhorado. Para mim, na visão de tudo e de todo e de todas as consequências que nós temos na idade moderna, que é a que nós estamos, na contemporânea, né, na verdade, é, não mudou muita coisa. Nós continuamos vendo países invadindo outros países, pessoas punindo outras pessoas, crenças inúmeras, de que nave vai salvar a gente daqui, de que Jeová vai descer, de que Jesus isso e aquilo. Então, a crença de um Salvador não mudou desde a época dos Anunnakis, por exemplo. É, a crença da salvação continua permanecendo até hoje. E esses códigos eu denomino de lacre. São lacres, são códigos dentro do nosso mental, do nosso consciencial, do nosso emocional e do nosso DNA, que são especificamente lacrados. E vou dizer mais, tem seres arcangélicos que são lacrados também. Não são todos os arcanjos que são livres da manipulação iavélica de Iavé, que é uma mônada. Então, para deslacrar isso é muito complicado. E é por isso que as manipulações de mensagens, as manipulações de informações são tão repetitivas. Por isso que as informações são sempre as mesmas e sempre mantendo uma linguagem de punição e de que poucos escolhidos, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, que tá virando uma febre isso. Então, ou os seres tratam que vai ficar 120 mil na Terra, né? Ou muitos estão sendo chamados, mas poucos vão para as naves, ou vai para o céu, ou vai para não sei para onde. Sendo que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos na mesma situação, todos nós estamos correndo o risco de muita coisa, de coisa boa ou coisa ruim. Depende da nossa vida, primeiramente, eu sempre foco nisso, da nossa força de vontade para sermos pessoas melhores, como de resolver nossos contratos, nossos karmas, nossos acordos, tanto os karmas visíveis, que são nossos contatos aqui em família e tal, e tal, e tal, como os ocultos, né? Então, é uma situação que a humanidade é realmente escrava de um sistema muito mais complexo e muito mais difícil de se observar, entender, compreender e administrar mentalmente, sentimentalmente e emocionalmente. Por isso, a necessidade de tantas canalizações e informações punitivas, prisionais, dentro do padrão emocional e mental.